Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conosco em mais um vídeo do nosso canal Realidade, um canal feito para você. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar com você sobre a playlist. Vamos dar continuidade aos vídeos da playlist. É, eu me recordo que quando eu estava na Universal, uma coisa que eu vi era o modo como os pastores ensinavam as obreiras a venderem as coisas na rua. É engraçado, o pastor chegava e dizia assim: olha, você é mulher, você tem uma qualidade natural de vender, uma qualidade natural de convencer as pessoas usando o seu charme. Você não vai chamar a pessoa, né, para um encontro, mas você vai usar esse charme, essa é, é, condição de convencer a pessoa a comprar o que você quer vender, né? A comprar o que você quer vender. Então ele incentivava as obreiras a jogarem um verde para colher um maduro, né? Meninas de 10 a 28 anos, obreiras que iam para a rua vender brigadeiro. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Brigadeiro para fazer voto, brigadeiro para fazer as campanhas. E eles pegavam, às vezes davam do próprio dinheiro deles, porque sabia que se as obreiras se empenhassem, dobrariam, triplicariam, quadruplicariam, quintuplicariam esse dinheiro. E era certo fazer isso? Olha só a maneira que eles usam para angariar recursos. Olha só a maneira. Eu fico pensando assim: se as obreiras tinham a cabeça, a mentalidade estúpida de obedecer um servil desses para fazer uma campanha, fazer um voto, fazer uma coisa para dar o dinheiro no altar, por que não fazer para si próprio? Da maneira correta, né? Sensata. E não usando o charme, usando a feminilidade, como o pastor falou. Ele incentivava as meninas, as obreiras, a jogarem tipo assim uma paquera para os homens para comprar seus brigadeiros, suas coisas. Enquanto eles ficavam nos seus escritórios, ficavam ali só nas reuniãozinhas, contando todo o dinheiro lá dentro do escritório, as obreiras loucas no meio da rua para vender brigadeiro, vender beijinho, vender algum salgado, vender alguma coisa que fizesse com que o voto fosse cumprido. Por quê? Quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque certamente o requererá de vós. E é engraçado uma coisa, pessoal. Como é que as pessoas caem nessa besteira? Como é que as pessoas caem nisso? A lavagem cerebral é muito grande. É a vontade que as pessoas dizem que têm de servir a Deus, ela é tanta, que permite com que as pessoas caiam em golpes desse tipo, porque isso é golpe, meu irmão. Isso é golpe. Quando a pessoa está com a mente desperta, quando a pessoa está com a mente de Cristo dentro de si, e não com a mente de um pastor, de alguém aliciando você, direcionando você da maneira errônea diante das escrituras, fazendo com que você seja um mindset, um mentorizado, né? Você tem um tal do mentor, né, que é o seu pastor, um pai espiritual, como diz a palavra de Deus, né? Que eles falam que a palavra de Deus diz que é o pai das luzes, o pai espiritual, o pai do eterno, o Deus do universo, né? O Gadu, né? Como Edir Macedo mesmo falou. E aí o que é que acontece? Vamos para a rua. As obreiras iam à rua. E olha só, eu ficava
ficava encarregado de ver o processo todo acontecer. Porque ele queria que eu batesse fotos. Antigamente eu saía com a maquininha, aquelas Kodakzinha, é, aquelas Kodakzinha que eles compravam, descartável, que batia 60 fotos, 30 fotos. Aí eu ia, batia as fotos, né? Para comprovar que as obreiras estavam vendendo, que as obreiras estavam dando o melhor de si, para quando a obreira voltasse, né, para igreja, né, prestar conta com o pastor sobre o que ela vendeu e não vendeu, aí o que, é que acontece? Ele iria ter uma prova, né, de que a obreira estava se esforçando ou não. E aí nisso, algumas dessas obreiras eram noivas, né, com homens que não eram da denominação, ou com homens que já eram, né, membros, mas não gostavam dessa situação. Ora, eu vou ter minha mulher para vender brigadeiro no meio da rua, e impunha, e se opunham, ficavam opostos a essa coisa. Então havia um atrito dessa mulher com o marido dentro de casa, porque queria vender, porque o negócio era de Deus, era a direção de Deus para a vida dela, e o marido dizendo que ela estava ficando louca porque ele sustentava a casa e ela não precisava fazer isso. Ainda mais para dar para o pastor. Olha a mentalidade do homem já acordado já, né? Aí o que é que acontece? Esse homem brigava com a mulher brigava com o homem, e aí a mulher tola, boba, aliciada, ia no seu pastor. E aí o que acontece? Ah, pastor, eu fui vender brigadeiro, eu fui vender as coisas para a obra do Senhor Deus, e aí meu marido não quer deixar. E aí o que o pastor dizia? Olha, isso é o diabo, minha filha, isso é o diabo querendo te empatar, não deixa não, não deixa não, enfrenta, vai em frente, usa a fé, é pela fé, sacrifício é pela fé. E aí lá se ia a esposa brigar com o pastor, né, contar toda a sua vida para o pastor. E olha, pessoal, tinha esposa que abria até a vida sexual para o pastor. Tinha esposa que abria até a vida sexual para o pastor. Teve um dia desse que eu cheguei na denominação, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Sabe? Só o pastor rindo lá no escritório, contando o dinheiro que 10 obreiras já tinham voltado para prestar conta dos brigadeiros e já tinham ido para sua casa. E aí, isso já era o que? Umas 3 horas da tarde. Essas obreiras tinham saído cerca de 10 horas da manhã, e já eram 3 horas da tarde, tinham voltado por volta de 2 horas, 2h30. Eu cheguei 2h30 para 3 horas. E aí o que acontece? Vi só eles sorrindo lá, né? Porque as obreiras estavam acabando de sair, né? Da igreja, da denominação, e eles estavam lá dentro, o pastor auxiliar e o pastor titular, rindo, contando dinheiro, já rindo nessa época, a coisa santa, né? E eu vou lhe dizer uma coisa, eles tinham uma frescura de toda a vida que beber alguma coisa, eles derramavam um pouquinho no chão, um pouquinho para o santo. Olha aí, um pouco para o santo. As palhaçadas deles. Aí as pessoas se dizem que são de Deus, que a mente que tem é de Deus, que o espírito que tem dentro de si é de Deus, fazendo umas bobagens dessa, seguindo a mente de homens. Dentro delas diz que tem a mente de Deus, mas seguem o caminho de mentes humanas que são deturpadas, que têm um alto poder sobre essas mentes que se dizem de Deus e não são, e são controladas facilmente para fazer a bel prazer o que querem, que esses homens querem. Como pode uma pessoa que se diz de Deus ter a mente de Cristo dentro de si e não ter o conhecimento da palavra de Deus, não saber quando está sendo feito de trouxa? A verdade é, meu irmão, que a lavagem cerebral é muito forte. É muito forte porque você entra, no meu caso, eu não conhecia nada de Bíblia, não conhecia nada de Deus, não conhecia nada de nada.
Eu queria servir a Deus e eu achava que ali era correto e estava feliz com aquele troço ali, sabe? Muitas vezes eu não fazia tudo que eles mandavam, porque eu achava um absurdo. E eu tinha a minha postura. Mas algumas coisas que eu achava sensato, que eu lia a palavra de Deus, lia a palavra de Deus e achava sensato. Eu fazia. Mas que não eram também coisas boas. Não era de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque era uma antiga aliança falida. Uma antiga aliança na qual foi remetida a Cristo e Cristo veio, era um corpo, né? Que vinha no Antigo Testamento, veio, se tornou realidade e ascendeu aos céus. E hoje é o corpo que é a igreja viva que somos cada um de nós que cremos no sacrifício de Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Fica aqui mais um vídeo. Olha, e hoje a gente ainda vê, nós ainda vemos meninas jovens por aí, e você percebe, você que já foi da Universal, você percebe o cheiro de Universal, o cheiro de falcatrua em cada uma dessas pessoas que ficam no meio da rua vendendo coisas para alimentar esses lobos gulosos. Tá bom? Fica com Deus, meu irmão, minha irmã, canal Realidade de Você, tamo junto.